Fala galera, bom dia. Canal Bets e Tips na área mais uma vez. Passando para deixar os palpites desse domingo, dia 30 do 4. Domingo que temos uma grade legal também. Separamos, se eu não me engano, foram 25 análises para vocês. Primeiramente, gostaria de agradecer as pessoas novas que estão chegando. Estamos crescendo num ritmo bem legal, não esperávamos por isso. Agradecer também aquelas pessoas que já nos acompanham desde o início, que curtem nosso conteúdo, que trocam ideia, que dão feedback. Como já é habitual do canal, vamos passar o resumão do dia 28. Mais um dia espetacular. A gente vem numa sequência muito boa. Nós deixamos 13 palpites, erramos apenas um. Tivemos um jogo adiado. O head que tivemos foi no jogo da Turquia, onde o Alanyaspor venceu o Unhanspor por 1-0. São duas equipes que têm uma média de gol superior a 3 por partida. Ambos os times vinham numa sequência boa de over 1,5. O time da casa tem a segunda maior incidência de over 1,5 no campeonato inteiro. Mas futebol é assim, seguimos. Em relação ao bilhete, nós cravamos pelo terceiro dia seguido, se eu não me engano. E dessa vez cravamos com uma odd bem interessante, bem legal. E no final do vídeo nós separamos 2 bilhetes prontos para vocês. Eu também quero lembrar vocês que a partir de semana que vem provavelmente já temos nosso grupo no Telegram para fazer nossas operações em live, né? Pedir para quem está curtindo nosso conteúdo que deixe um like. E sem mais delongas, vamos aos palpites do domingão, dia 30. Iniciando a grade às 2 horas da manhã, Kanazawa recebe o Fujieda pela segunda divisão japonesa. Kanazawa está em 11º, Fujieda está em 6º. São duas equipes com média de gols alto, acima de 3 por partida. Kanazawa bateu over 1,5 nas últimas 9 partidas. O Fujieda em 8 das últimas 10. Ambos bateram um gol no primeiro tempo em 9 dos últimos 10 jogos. Então, devido às odds, nós vamos de mais de 0,5 gols HT. 3 horas da manhã, na Coreia do Sul, o Pohang Steelers recebe o Incheon. O Pohang é o segundo colocado do campeonato, enquanto que o Incheon é o 10º, o antepenúltimo. O Pohang ainda não perdeu em casa esse ano. O Incheon, fora de casa, das últimas 5 partidas, perdeu 4 e ganhou 1. Aqui nós observamos uma vantagem para o time da casa. E as odds ainda nos favorecem a contar com a defesa do empate. Aqui nós vamos de casa empate anula. 7h30 da manhã, Tailândia. É uma liga que a gente não costuma operar, mas é uma oportunidade de mercado boa que apareceu. O Buriram recebe o Port MTI. O Buriram é o grande bicho papão da Tailândia, é o líder do campeonato com 12 pontos de vantagem sobre o segundo, jogou 13 partidas em casa no campeonato, ganhou 11 e empatou 2. O Port MTI até não faz uma campanha ruim, mas ainda assim o favoritismo do time da casa é muito forte. Aqui nós vamos de casa vence. 8 horas da manhã, campeonato francês, o Mônaco recebe o Montpellier. O Mônaco ainda sonha com vaga na Champions League. O Montpellier está no meio da tabela. O Mônaco possui a maior média de gols no campeonato, média de 3,5 gols por partida. Marcou 2 ou mais gols em 7 dos últimos 10 jogos. Tomou em 9 dos últimos 10. Bateu o over 2,5 nas últimas 4. O Montpellier marcou nas últimas 10. Normalmente já seria um jogo movimentado, dadas as estatísticas. Ainda mais com essa motivação do Mônaco de tentar chegar numa vaga Champions League. Tende a ser um jogo mais movimentado ainda. Aqui vamos operar no mercado de gols. Eu também gosto de uma entrada over 2,5, mas nós vamos entrar de over 1,5. 9h30, clássico na Escócia, Rangers e Celtic. É uma rivalidade absurda. São duas equipes muito superiores às demais do país. O jogo é válido pela final da FA Cup. A tendência de um jogo muito movimentado, com gols. Aqui cabe gol no primeiro tempo, cabe over 1,5, cabe over 2,5. Aqui o ambas marcam, bateu em 8 dos últimos 10 confrontos diretos. Então aqui nós vamos no ambas marcam. 10 horas, Premier League, Bournemouth recebe o Leeds, briga para fugir da zona de rebaixamento, para se afastar dela. O Bournemouth, com um bom desempenho recente, conseguiu uma certa gordurinha, abriu 7 pontos em cima da zona de rebaixamento. Já o Leeds está em 16º, apenas um ponto na frente. A fuga da zona da degola tem tido uma briga muito acirrada, tendência de um jogo também movimentado. São duas equipes que aumentaram muito sua média de gols nos últimos 10 jogos. O Leeds está com quase 4 de média nos seus jogos. Aqui cabe um over 1,5, mas como nos últimos 10 jogos o Bournemouth bateu um gol no primeiro tempo em 9 e o Leeds em 8, e aproveitando as odds melhores, nós vamos mais 0,5 gols HT. Às 10 horas, continuando na Premier League, o Fulham recebe o Manchester City. O Fulham até faz uma boa campanha, mas para esse jogo não tem como, o City é muito favorito. Provavelmente não vai deixar escapar mais essa taça depois de golear o Arsenal. O Fulham ainda tem a ausência do Mitrovic, que é o fazedor de gols do time, que está suspenso. O Willian é dúvida. O Fulham não conseguiu fazer oposição ao Aston Villa na semana, então acredito que o City deve ganhar com alguma tranquilidade. Aqui fora vence. Continuando na Premier League, Newcastle às 10 horas recebe Southampton. O Newcastle é a sensação do campeonato, vem numa fase espetacular. Já o Southampton é o lanterna, dificilmente vai conseguir se escapar da degola esse ano, já vem capengando faz alguns anos. Newcastle vem de vitória em casa sobre o Manchester United e o Tottenham, dificilmente vai deixar escapar essa vitória. Dá um passo largo para voltar à Champions League depois de tantos anos. Aqui o time da casa tem amplo favoritismo, então aqui nós vamos de casa vence. 12h30, ainda na Premier League, o Liverpool recebe o Tottenham, briga direta por competições europeias.
O Liverpool vem se recuperando no campeonato. Já o Tottenham é um time que não vem desempenhando fora de casa bem. No entanto, é uma equipe que tem bastante gols em seus jogos. As duas equipes têm médias superiores a 3 gols por jogo. O Liverpool bateu, ambas marcam nas últimas 4. O Tottenham nas últimas 7. É uma aposta que eu gosto bastante também. Gosto do over 1,5. Mas aqui, até devido à circunstância do campeonato, vamos arriscar um pouquinho mais e vamos de over 2,5. 10 horas da manhã, campeonato da Albânia. Também é um campeonato que a gente não costuma operar, mas é mais uma oportunidade de mercado. O Tirana recebe o Castriote. O Tirana é o grande time do país, é o líder do campeonato com folga. Já o Castriote é o 10º e último colocado. O Tirana vem de 5 vitórias seguidas em casa. Já o Castriote nas últimas 10 só ganhou 2. Que forte tendência de vitória para o time da casa. Aqui vamos de casa vence. Também às 10 horas, pelo campeonato sueco, o Malmö recebe o Hammarby. O Malmö vencendo o bicho papão da Suécia nos últimos anos. O campeonato começou agora, vai ser a 5ª rodada. Nas 4 primeiras o Malmö teve 4 vitórias. É um time muito superior aos adversários. O Hammarby até não é um time ruim, só que jogando em casa o Malmö é ainda mais favorito. E aqui vamos aproveitar que a odd também tá boa e vamos de casa vence. Também às 10 horas, República Tcheca, o Slovan Liberec recebe o Sparta Praga. O Slovan é o 7º colocado, enquanto que o Sparta Praga é líder com o mesmo número de pontos do Slavia. É um time que precisa da vitória para continuar na briga pelo título, então temos a tendência de ser um jogo movimentado. O Slovan Liberec não é um time ruim. As duas equipes nos últimos 10 jogos possuem média de gols superior a 3 gols por partida. O Slovan bateu o over 1,5 em 9 das últimas 10. O Sparta Praga bateu nas últimas 10, então aqui nós vamos de over 1,5. Ainda na República Tcheca, também às 10 horas, o Bohemians recebe o Jablonec. São duas equipes com média de gols alto, com quase 3,5 por partida. Ambas bateram over 1,5 em 9 dos últimos 10 jogos. O Bohemians bateu over 2,5 nas últimas 5. O Jablonec bateu ambas marcas nas últimas 5. Alta tendência de jogo para gols, então aqui vamos de over 1,5. 10h30, Bundesliga, o Bayern recebe o Hertha Berlim. O Bayern quer se aproveitar do empate do Borussia nessa rodada e retomar a liderança, então não pode nem pensar em não ganhar esse jogo. Vai enfrentar em casa o Hertha Berlim, que vem na lanterna e vive uma situação muito complicada no campeonato. Aqui a tendência é que o Bayern pressione já desde o início, sufocando a equipe do Hertha Berlim. Aqui eu gosto do Bayern vitória -1, e como a odd está muito baixa de uma vitória simples, nós vamos de uma vitória do time da casa já no primeiro tempo. 11h15 pelo Campeonato Espanhol, o Vila Real recebe o Celta de Vigo. O Vila Real vê a vaga na Champions League muito distante, mas tem um sonho vivo pela vaga da Europa League, já é uma coisa bem mais plausível. O Celta de Vigo tá praticamente cumprindo tabela no campeonato, então é o jogo que interessa muito mais ao time mandante. Tendência de ser um jogo movimentado, o Vila Real precisa de gols e com isso vai se expor ao ataque, então operar no mercado de gols pode ser interessante. Aqui nós vamos de over 1,5. 12h05, Campeonato Francês, o PSG recebe o Lorient. Aqui não tem muita conversa, né? O PSG é líder do campeonato, vai ser campeão. O Lorient está em 11º. Aqui para quem quer arriscar um pouco, cabe uma aposta no PSG vencendo já no primeiro tempo. E nós vamos de casa vence. 12h30, de volta à Bundesliga. Wolfsburg recebe o Mainz. Os dois times estão bem colocados na tabela. Sonham com vaga nas competições europeias. Tende a ser um jogo movimentado. As duas equipes naturalmente já têm equipes ofensivas, já têm boas médias de gols em seus jogos. Então, com a necessidade da vitória, o jogo deve ser ainda mais aberto. As duas equipes têm uma taxa de acima de 80% de over 1,5 no campeonato. Então temos mais uma vez tendência de jogo com gols. Aqui vamos de over 1,5. 13 horas, final da Copa da Holanda, Ajax e PSV. Clássicos na Holanda geralmente são jogos de sair quase faísca. Muitos gols, times que jogam muito pra frente, muito rápido, futebol de muita intensidade. Aqui eu gosto de gol já no primeiro tempo, gosto de over 1,5, gosto de ambas marcam. E nós vamos de over 2,5. 16 horas, Campeonato Brasileiro, clássico, Flamengo e Botafogo. São dois times que aparentemente encontraram seu caminho, vêm jogando um bom futebol nos últimos jogos. São equipes que procuram ataque, tende a ser um jogo movimentado, jogo aberto. Aqui aposto num clássico de gols. Para quem quer arriscar um pouquinho mais, acredito no ambas marcam. E nós vamos de over 1,5. 16 horas, segunda divisão do Campeonato Argentino. É um campeonato que a gente vem explorando bastante o under e tem batido regularmente. O Gimnasia Mendoza recebe o San Martín Tucumán. São dois times com uma média baixíssima de gols. O Gimnasia tem a média de 1,58 gols por jogo. O San Martín de 1,92. Seus ataques são ruins. Possuem taxas ridículas de over 2,5. O Gimnasia bateu 17% apenas. O San Martín Tucumán 33%. São taxas muito baixas. Aqui o under 3,5 teoricamente é uma aposta bem segura, mas nós achamos que vale o risco e vamos de under 2,5. Continuando na segunda divisão argentina, situação semelhante à análise anterior, o San Martín recebe o Almagro. O San Martín tem uma média de 1,77 de gols por jogo, o Almagro de 1,33, são médias ridículas.
O São Martin bateu over 2,5 em apenas 23% dos jogos. O Almagro em apenas 8. Isso é um número absurdamente baixo. Aqui mais uma vez a aposta under 3,5. Teoricamente também bem segura. E nós vamos arriscar novamente e vamos de under 2,5. 17h30, campeonato equatoriano. O Libertad recebe o Orense. O campeonato ainda está no início. Foram jogadas apenas 7 rodadas. Mas já dá para perceber uma tendência de gols aqui. O Libertad tem média de quase 3,5 de gols por jogo. Bateu over 1,5 em 6 dos 7 jogos. Já o Orense bateu o over 1,5 em todos os jogos. Então vemos uma tendência de jogo para gols. Aqui vamos de over 1,5. Às 20 horas, continuando no campeonato equatoriano, o Delfim recebe o El Nacional. O Delfim tem média de 3,71 gols no campeonato. O El Nacional 3,29, uma média bem alta. O time da casa bateu over 1,5 em todos os jogos do campeonato. O El Nacional também. Então tendência forte de jogo para gols. Aqui, para quem quer arriscar, cabe um over 2,5, mas nós vamos de over 1,5. E fechando a grade do dia, às 22h30, campeonato colombiano, o Boyacá Chicó recebe Bucaramanga. O Boyacá Chicó é o terceiro colocado do campeonato, o Bucaramanga é o 19º, ou seja, penúltimo. O time da casa faz 17 partidas que não perde em casa, foram 6 empates e 11 vitórias. Já o time visitante faz 7 jogos que não ganha fora de casa, perdeu 4 e empatou 3. O time da casa está melhor colocado, tem uma equipe melhor, joga em casa e tem uma sequência boa. E como as odds ainda nos permitem a segurança do empate, aqui nós vamos de casa empate anula. E por hoje era isso, agora vamos aos bilhetes do dia, separamos 2 para vocês. E nos bilhetes prontos nós separamos 2, uma dupla com vitórias de Newcastle e Manchester City, e uma outra com uma vitória ainda no primeiro tempo do Bayern de Munique e uma vitória do PSG. E para hoje era isso, eu queria agradecer quem chegou até aqui, sempre lembrando que não são recomendações de apostas, a gente posta as análises baseadas em estudos estatísticos, mas caso vocês se identifiquem e se sintam confortáveis com os nossos palpites, fiquem à vontade para montar os seus bilhetes. Peço novamente para quem curtiu nosso canal, se puder deixar o like para fortalecer, nós agradecemos. Desejar a todos um bom domingão, um abraço e se Deus quiser, amanhã estamos aqui novamente. Valeu!